Hoje nós vamos estar falando de um tema em que tem se tornado muito comum no meio da sociedade, tem se tornado cada vez mais presente no seio das famílias, mas é algo que não tem sido bom, não é bom, é algo que tem contribuído para atrapalhar projetos, tem contribuído para atrasar, a vida de muitas pessoas. Nós vamos falar sobre a procrastinação. Como eu disse, é algo que está se tornando comum, mas não deveria ser comum, não deve ser comum. E quando eu falo que está sendo comum no meio da sociedade, eu não estou falando apenas de pessoas que não servem ao Senhor. A procrastinação, ela está presente em todas as camadas, inclusive dentro da igreja. Às vezes, na maioria das vezes, de forma inconsciente. Mas a palavra de Deus, ela fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós caminhamos com o Senhor, e o nosso Deus, Ele sempre vai nos mostrando o caminho, Ele sempre vai nos alertando e mostrando o que nós devemos mudar, aonde que nós devemos melhorar, o que nós devemos fazer. E no que se tange procrastinação, quando nós estamos condicionados a isso, quando nós estamos num ritmo de procrastinar, de não tomar as decisões que devem ser tomadas, de não ter as atitudes que devem ser tidas, sabe, isso vai se alastrando em todas as áreas da nossa vida. Começa no natural e vai expandindo também para o espiritual. Porque todas as vezes que nós nos acostumamos com algo, nós acabamos refletindo nas mais várias áreas da nossa vida. E a procrastinação, nós precisamos de fato entender se estamos procrastinando e, se caso estamos, precisamos mudar a rota rapidamente. Eu quero ler um versículo para que possamos iniciar, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Diz o seguinte: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para a sepultura para onde vás, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Deus, essa é a tua palavra, Pai. Eu quero nesse momento te pedir, ó Senhor, que o Senhor me conduza com as palavras, que tudo aquilo que eu vier falar seja segundo a tua santa vontade, direcionada pelo teu Santo Espírito. Que cada pessoa aqui presente, que cada família aqui representada, possa, Senhor Deus, ouvir essa mensagem, que ela possa descer para o coração e gerar transformação. Isso é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes, que tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esse é um versículo bastante mencionado pelo pastor Corifeu, ele sempre menciona esse versículo para nós em algumas reuniões, e nós vamos vendo a importância disso. E quando nós temos algumas ações para fazer, quando chega algo para fazermos e não fazemos, quando Deus nos dá a direção para fazer algo e não fazemos, quando precisamos fazer algo do dia a dia e não fazemos, nós estamos deixando de seguir a direção do Senhor e também estamos procrastinando. Procrastinar, o que de fato é? Ele é o ato de adiar tarefas, ele é o ato de adiar decisões, ele é o ato de adiar compromissos, mesmo sabendo que isso possa trazer consequências negativas. Quando alguém procrastina, ele está deixando para depois algo que poderia ou que deveria ser feito agora. E a pergunta que nós fazemos é: por que as pessoas procrastinam? Por que deixa para depois algo que tem que ser feito hoje? Por que deixa para depois algo que tem que ser feito agora? Algo importante, algo que sabe que se não fizer pode dar problemas, vai gerar situações negativas. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda às vezes procrastina, ainda às vezes deixa para depois. Eu lembro-me de quando era criança assistindo um desenho, e no desenho, o personagem do desenho falava assim: para que me preocupar com amanhã, se ele só acaba depois de amanhã? Você vê aqui um real procrastinador.
ele não queria se preocupar nem com hoje e nem com amanhã, porque ele só iria terminar depois de amanhã. Mas a questão é que quando chegasse depois de amanhã, seria o hoje novamente. E isso ficaria se repetindo, né? Entra num círculo vicioso. E muitas vezes as pessoas, elas procrastinam pela falta de motivação, quando a tarefa parece ser chata ou sem sentido para ele. Às vezes procrastina pelo medo do fracasso, para adiar, para evitar lidar com o medo de errar. Às vezes a pessoa ela procrastina pelo perfeccionismo, até mesmo pelo perfeccionismo. Querer fazer tudo tão bem que a pessoa nunca se sente pronta para começar. Você já viu isso? Né? A pessoa, ela fala o seguinte: não, eu vou fazer isso aqui, mas não está bom, eu preciso organizar ainda algumas coisas, não vai sair do jeito que eu quero, vou esperar a próxima semana. Aí chega a próxima semana, ainda está faltando alguns detalhes, né? Porque se começar agora, não vai ficar perfeito, não vai ficar do jeito que ele quer, com total perfeição. Então, deixa para depois. Então, o perfeccionismo também, ele pode gerar essa questão da procrastinação. Também tem a busca por prazer imediato, né, onde a pessoa escolhe atividades mais agradáveis no momento, né, como assistir um vídeo ou jogar um play, em vez de fazer aquilo que é necessário para ser feito. Do ponto de vista da psicologia, procrastinar é muitas vezes um mecanismo de defesa inconsciente. O cérebro ele tenta proteger a pessoa de uma emoção negativa associada a uma tarefa como frustração, crítica, cobrança ou comparação. Lembrando que procrastinar, na maioria das vezes, ele não é um sinal de preguiça ou fracasso pessoal. Ele é um comportamento humano comum e compreensível, mas quando a procrastinação ela se torna um hábito constante, ela então limita o nosso potencial, aumenta o sofrimento e nos distancia de quem realmente queremos ser. Em Eclesiastes, como nós lemos, tudo que vier à tua mão, né, faz conforme as tuas forças. A pergunta é: o que você tem feito com aquilo que tem chegado em tuas mãos? Porque nós precisamos entender que procrastinar é estar cheio de planos, mas nunca inicia o realizar. Muitas vezes a pessoa tem inúmeros planos em sua mente, tem vários projetos, muitos já foram engavetados, mas nunca inicia, sempre engaveta, nunca começa. Já teve zilhões de ideias. Você vai pegar, ele pega um caderno e ele tem folhas de anotações. Projeto A, projeto B, projeto C. Eu vou iniciar isso, eu vou iniciar aquilo, mas não inicia. Todas as vezes, joga para a semana que vem. Joga para a segunda-feira. A segunda-feira é um dia ótimo para quem quer procrastinar. E quem aqui nunca fez algo dizendo assim, nunca pronunciou assim: não, vou iniciar isso na segunda-feira, né? Eu acredito que todos aqui talvez já fez isso e não iniciou naquela segunda-feira que tinha planejado, né? Se não todos, mas a maioria eu sei que já fez isso já em algum momento da sua vida, às vezes com algo importante, às vezes com algo simples, às vezes com uma dieta, às vezes com a ida para a academia, às vezes com a caminhada, às vezes com o estudo, às vezes com uma faculdade, enfim, mas marcou a data, jogou para frente e não iniciou. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: quem observa o vento não plantará, quem olha para as nuvens não colherá, não colherá. Hoje estou enrolando com o R aqui. Quem olha para as nuvens não colherá. Não adianta ter planos, se não planejá-los e executá-los. Não adianta estar cheio de projetos, sentar e ficar olhando para as nuvens, é o que a palavra de Deus nos fala. Não adianta estar cheio de planos e ficar sentado de braços cruzados. Não adianta até mesmo planejar. Às vezes a pessoa tem uma ideia, às vezes tem um plano, começa até a planejar, mas para no meio do planejamento
e simplesmente abandona, aborta aquela ideia. Por conta do medo, nós vemos que Jonas procrastinou. Sim, porque Jonas era quem? Ele era um profeta. Olha só. E o profeta, ele era levantado por quem? Por Deus. E era levantado para quê? Com qual missão? Para fazer a vontade de Deus. Para dar um recado de Deus para o povo. Essa era a missão do profeta. Ele era levantado por Deus para ser a voz de Deus ali. Deus falava com ele e ele falava com as pessoas. Jonas, então, ele está ali, num determinado momento, Deus vem e fala com Jonas. Jonas, é o seguinte, pega, vai lá para Nínive e leva a mensagem para aquele povo, porque se eles não se arrependerem, Aí o que Jonas fez? Jonas parou para pensar, rapaz, para Nínive, aquele povo mau, terrível, aquele povo que não tem sentimentos, o que aquele povo pode fazer comigo se eu for para Nínive? Não, e eu não quero que aquele povo também seja salvo não, já imaginou eu trazer uma mensagem para eles, dizendo que Deus vai pesar a mão sobre eles e eles se arrependerem? Então, Jonas, ele tinha uma missão, ele tinha que fazer o quê? Levar a mensagem para Nínive. Ele não queria, ele estava com medo, mas ele precisava fazer. Ele até não queria aquele resultado, mas ele precisava fazer, porque Deus deu uma direção para ele. Quantas vezes Deus nos dá uma direção, e muitas vezes por medo não vamos? Quantas vezes Deus nos dá uma direção de levar uma palavra para uma pessoa, e às vezes por medo de pensar, o que eu vou falar para ela? Se eu falar, o que ela pode dizer? E aí nós simplesmente paramos, congelamos e não vamos dar o recado para essa pessoa. Isso já aconteceu muitas vezes com muitos aqui, que Deus deu uma direção, vai lá, dá uma palavra para aquela pessoa, fala que eu a amo, fala que eu estou levantando provisão para ela hoje, e você sentiu forte Deus falar contigo no coração, e às vezes não foi. Isso foi o que aconteceu com Jonas. Ele não queria ir de jeito nenhum. Ele pegou e disse o seguinte, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou para Tarsis, porque daqui a 800 anos nasce um cara chamado Paulo. E aí, o Paulo de Tarso, vai dizer, não, fui lá em Tarsis lá. Eu passei na cidade em que Paulo nasceu, ele queria ir para lá. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que na maioria das vezes, quando nós procrastinamos, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Porque não é só nós que sofremos com a procrastinação. Quem está ao nosso redor também sofre com ela, sofre as consequências. Veja só, Jonas procrastinou. Em vez dele pegar o navio para Nínive, ele pegou um outro navio. Ele falou, cara, eu não vou tomar essa decisão de ir para lá, não. Eu vou para outro lugar. E aí o que aconteceu? Vence uma tempestade. E o barco está ali, quase a afundar. E o pessoal está lá orando, cada um orando para o seu Deus. Mas aí, os deuses dele não podiam responder, porque não são deuses. O cara que representava o verdadeiro Deus estava lá embaixo, lá. Eu chamarei, vem cá, Jonas, intercede aí para o teu Deus, quem sabe ele nos responde. Aí perceba uma coisa, os caras que estavam no barco com Jonas, estavam sofrendo as consequências da tempestade. Os efeitos que foi gerado pela procrastinação de Jonas. E a pergunta é, quem é que está no teu barco? Primeiro, já tem que contar, a tua família está no teu barco. A nossa família está no barco. Quando nós, trazendo aqui para os homens, quando nós procrastinamos, dependendo do resultado dessa procrastinação, dependendo do que ela pode causar, toda a família vai sofrer as consequências da procrastinação, porque estão no mesmo barco. E isso vale para a família, vale para a empresa, vale para uma célula, vale para todas as áreas da nossa vida.
Até o momento em que Jonas pegou e disse: não, sou eu, lança-me no mar. Lançaram no mar. E aí, na hora que lançou ele no mar, Deus já providenciou o táxi para Jonas, né, o Uber. O peixe está chegando ali, aí pega o Jonas ali, né? Naquele momento que ele tomou a decisão de fazer o que ele tinha que fazer, ele tomou a decisão de reconhecer que ele tinha errado. Quando ele foi lançado no mar, naquele momento, mesmo de forma inconsciente, ele já ia para onde Deus tinha mandado. Naquele momento, quem estava sofrendo as consequências parou de sofrer as consequências, porque a tempestade parou. Então a procrastinação, ela traz isso. Não é somente quem procrastina que sofre, mas as consequências da procrastinação alcançam os demais. Continuando. Dessa forma, nós precisamos olhar em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Eu vou ler aqui de forma rápida. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados. Nós vemos aqui Hebreus trazendo num contexto a questão da disciplina, mas nós podemos trazer para o contexto do dia a dia essa palavra disciplina, porque de fato a disciplina, ela muitas vezes, ela parece, né, não parece ser um motivo de alegria no momento. A palavra diz que nenhuma disciplina, né, parece ser motivo de alegria no momento. E a disciplina, nós podemos olhar que em questões pequenas, chegar em casa, né, às vezes um dia de trabalho cansativo, chega em casa, entra, aí a mulher fala assim, a esposa fala, ó, a lâmpada queimou. Às vezes o cara está cansado, né, exausto psicologicamente. Aí às vezes, o que ele deveria fazer? Né? Não, vou comprar uma lâmpada e vou organizar. Aí tá bom, não, amanhã eu compro a lâmpada e resolvo, porque já chegou tarde, beleza. Só que aí no outro dia, vai para o serviço, na correria chega em casa e não comprou a lâmpada. Cadê a lâmpada? Não, na correria não tive tempo de comprar. Tá, e aí tinha que ter parado no mercado, comprado a lâmpada e ido trocar, mas não trocou. 3 dias depois está lá a lâmpada apagada, né, queimada. Aí a torneira dá problema. Ei, a torneira está pingando. Não, tá bom, amanhã eu vou organizar. E aí, chega o outro dia, não organiza. E o que é que isso vai causando? Né, vai só acumulando problemas do dia a dia. Porque, de fato, né, o ideal seria o quê? Chegou, está com problema? Não, vamos resolver isso aqui. A mesma coisa pode falar para a esposa, né? Às vezes a esposa chega cansada, e às vezes tem algo para ser feito, mas está cansada, está exausta, mas não faz, deixa para depois. Esses dias eu estava vendo um vídeo interessante. O vídeo mostrava uma mulher em 2 ambientes, 2 vídeos simultaneamente. Nos 2 vídeos a mulher levantava às 5h50 da manhã, cedo, né? Cedo. Mas a que levantava às 5h50, aí já começava uma levantando cansada e a outra disposta. Mas aí vinha o decorrer do dia. Levantava às 5h50, essa mulher, a outra levantava já 10 para as 6, desculpa, 6h50. A primeira levantava às 5h50, a outra ficava dormindo ali na cama. E às 5h50, o que ela fazia? Levantava, se organizava, pegava um livro e ia ler, pegava a Bíblia e ia ler, orava, pegava toda a sua roupa e saía com o tempo sem pressa para o serviço. A outra dormia até 6h50, levantava, né, toda assanhada, passava assim, ó, pegava uma roupa, se jogava, saía toda desorganizada e ia correndo para o serviço. Aí chegava lá cansada já. E a outra pegando, trabalhando direitinho. Saiu do serviço às 2, beleza. Ah, tinha um horário do almoço. Horário do almoço, a outra pegou, comeu, a que estava fazendo a questão da disciplina, né? Comeu direitinho, pegou a fruta, pegou, lavou suas mãos, secou, sentou no horário do almoço e ó, relaxou ali na empresa ali mesmo.
relaxou a cabeça, tranquilo. A outra, o que ela fez? Pegou o celular, colocou aqui e comendo e olhando para o celular. Terminou de comer, ficou aqui no celular, até dar o horário de retornar para o serviço. Beleza, voltaram para o serviço. Saíram de tarde do serviço às 2, já anoitecendo, chegam em casa. Aí aquela que estava disposta, disciplinada, o que ela fez? Ela chegou e foi organizando suas coisas. Pegou, organizou, até a toalha que o marido deixou em cima da cama, ela pegou e tirou, né? Teve tempo até para tirar a toalha lá do marido. Nem precisou brigar com o marido, gente. Pegou, tirou, colocou lá a toalha lá. Beleza. Ela pegou, fez tudo direitinho, organizou, sentou, tomou um banho, jantou, leu o livro, orou. Gente, e aí foi deitar. Deitou tranquila. E aí o que aconteceu? Deitou cedo, no outro dia levantou com disposição. Mas a outra que chegou, a casa, né, estava já bagunçada, porque veio um ciclo. E aí essa moça, ela chegou simplesmente, se jogou no sofá, pegou o celular e ficou aqui, ó. Passou horas. Aí já tarde da noite, já quase meia-noite, ela levantou, foi lá, pegou um negocinho ali, comeu e foi deitar. E aí o que aconteceu no outro dia? Acordou cansada e exausta. Né? A palavra de Deus nos ensina que a disciplina parece ser, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porque o nosso corpo, a nossa mente é condicionada a buscar o quê? Coisas prazerosas. Aquilo que a nossa mente foi condicionada a achar o que de fato é bom. E nós estamos vivendo num momento em que parece que o que é bom são vídeos e mais vídeos. Então, ficar com o celular na mão, beleza. Mas quando nós de fato exercemos a disciplina e fazemos o que tem que ser feito, a palavra de Deus diz o seguinte: mais tarde, porém, quem pratica a disciplina produz frutos de justiça e paz para aqueles que foram por elas exercitados. Né? A disciplina, ela é bênção. E ela é importante, porque a procrastinação, ela nos leva a viver uma vida sem disciplina. Segundo Coríntios, capítulo 8, diz o seguinte, versículo 11: termine agora a obra começada. Às vezes, nós até iniciamos, até planejamos, né? Planejou bonitinho, iniciou, mas não terminou, né? Aí beleza. Aí de novo, inicia outra coisa e não termina. Isso também é procrastinar. Sabe, é deixar para depois o que tinha que ser feito hoje. Iniciou um projeto. E aí, no meio do caminho, fala, não, esse projeto não dá certo. Aí para e não dá continuidade. Só que aí, parece que ele arruma uma desculpa, ela arruma uma desculpa para isso. Não, foi por conta disso, disso e disso. Só que aí um próximo projeto se repete o processo. Aí vem um terceiro projeto, se repete o processo. Vem um quarto projeto, se repete o processo. O que aconteceu? O cérebro se acostumou, ele se moldou a começar e a não terminar. E isso é terrível. Porque começa em casa com pequenas coisas. Só que o cérebro vai se moldando e vai aprendendo e vendo, essa é a forma de ser e de agir. Quantas pessoas começam a leitura bíblica? Planejou. Pastor Iranildo nem planejou, que o pastor Iranildo já faz o planejamento, né, pastor? Faz o planejamento aí, 3, 4 modelos diferentes. Em qual que você se encaixa? Né? Tem leitura bíblica no ano para todo tipo de pessoa, né? Para as mais variadas áreas, para quem tem tempo, para quem não tem tempo, para quem é corrido demais. Pastor Anildo aqui, ele vai preparando aí essas leituras aí para início do ano, a gente começar a ler a Bíblia pelo menos uma vez em um ano. Aí começa, menino, está aqui planejado, vou começar. E a leitura bíblica é ou não é necessária para as nossas vidas que servimos o Senhor? É ou não é? Sim, é importante. Mas por que às vezes nós deixamos para depois a leitura bíblica? Você já percebeu sobre isso? Isso já aconteceu com você alguma vez? De dizer, hoje eu estou cansado,
quer saber de uma coisa? Eu não vou ler hoje, amanhã eu pago a conta. Só que aí enrola 3, 4 dias, já não consegue mais pagar a conta, né? Porque se está vindo, não conseguindo ler 3 capítulos por dia, como é que vai ler 12 depois? Aí fica difícil pagar essa conta, né? Pelo ritmo que está caminhando. E o problema é que vai se tornando algo vicioso. Aí simplesmente esmurece e para a leitura. Porque vem o sentimento de quê? De fracasso. Eu comecei e não terminei, parei. Vou parar com esse negócio que eu já parei mesmo, né? É que nem dieta. A pessoa começa uma dieta. Ela começa uma dieta, bonitinho, seguindo na risca, né? E as pessoas que gostam aí do WhatsApp, do Insta, tira foto e posta, e a dieta está rompendo, e aquela coisa toda. Mas aí quebra um dia, quebra 2 dias, fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais fazer essa dieta. E dieta vai lá para o alto, joga para o espaço a dieta, né? Não quer nem mais saber de dieta. Mas simplesmente, às vezes pela falta da disciplina, ou simplesmente porque aprendeu a procrastinar de forma inconsciente. A procrastinação, ela mata, ela destrói, ela enterra sonhos. Nós estamos falando de algo sério, igreja, de algo sério. Nós precisamos estar atentos sobre isso. Olha só, vamos lá em Gênesis, capítulo 19. Lá em Gênesis capítulo 19 nós temos a história, né, do momento em que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. Vai 2 homens lá, 2 anjos enviados para o Senhor, na casa de Ló. Fala, Ló, é o seguinte, por amor de ti aqui viemos, cara. E aqui, tudo isso aqui que tu está vendo vai ser destruído. Pega. Versículo 12, por favor. 12. 19, 12. Olha só. Então os 2 homens perguntaram a Ló, ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhas e filhas? Ou qualquer outro parente? Faze-os sair daqui depressa. 13. Porque estamos para destruir completamente esse lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que Ele nos enviou para destruir a cidade. 14. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. E ele nos estava, levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. 15. Ao raiar da aurora, gente, agora veja isso aqui. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando, levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. 16. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-lhe à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Irmãos, vamos lá. Ló acreditou nos caras, Ló acreditou nos anjos, porque se ele não tivesse acreditado, ele não ia ter ido falar com os homens que ia casar com as filhas dele. Então o primeiro passo, ele não duvidou. Precisamos entender isso, ele não duvidou em nenhum momento dos homens. Falou, rapaz, esses homens são anjos enviados do Senhor e que vão realmente destruir a cidade. Ele foi lá e avisou os homens que seriam genros dele. Tá, os homens não foram. Gente, vai ser destruído. Você está com a sua família, você está com a sua esposa, seus filhos, você está sabendo. E aí, o que você vai fazer? Vai pegar o carro, a moto, que foi, vai embora. Você não vai esperar. Gente, Ló teve a capacidade de deitar e dormir. Ele deitou e dormiu. Porque a palavra de Deus fala que ao raiar da aurora, ou seja, ao amanhecer, ele dormiu. Tá. Não como bastasse ter dormido, os caras chegou aí, moço, vai logo, está na hora. E Ló, meio sem querer ir, protelando, procrastinando tomar a decisão de quê? De ir
ir embora. Ele procrastinou. Se não fosse pelo amor de Deus, pela vida deles, o cara tinha morrido também. Os caras tiveram que agarrar no braço dele, tirar para fora de casa. Vem, moço, senão tu vai morrer também. Uma situação que estavam a família correndo risco de vida, risco de morte, né, que fala? Risco de morte. Ele simplesmente estava procrastinando tomar a decisão correta. Mesmo sabendo que tinha que ir. O que prendia esse cara? Aquilo que ele tinha conquistado? Porque nós vimos, né, nós vemos aí na palavra que ele se tornou, né, com bastante bens ali naquela cidade, se diferenciou dos outros financeiramente. Será que é os bens que fazia ele deixar para depois tomar essa decisão, ou impedir dele tomar essa decisão, ou deixava ele com dúvida? Às vezes nós deixamos de tomar a decisão correta, porque estamos presos a algo que não queremos largar, algo que não queremos abrir mão. Eu não sei se esse era o caso de Ló, não dá para eu afirmar aqui, mas aparentemente parece que sim. E isso foi completamente terrível para a vida de Ló, essa procrastinação, porque se ele recebeu essa notícia, ele acreditou nela, ele creu nessa notícia, ele tinha que ter feito o quê? Chamado a esposa, chamado as filhas, conversado, explicado para a esposa o que ia acontecer. Mas parece que ele não conversou com a esposa, parece que ele não teve tempo ou não se colocou de prontidão para conversar com a família. Porque se ele tivesse conversado com a família, se ele tivesse colocado no coração da esposa, ó, é essa decisão que nós precisamos tomar. Nós precisamos tomar isso. Então, quando eles foram, que os anjos deram a direção, não olhe para trás. Porque se olhar, certamente morrerás. Se, quando ele recebe essa direção, eles, tanto as filhas, como Ló e como a esposa, talvez a esposa não teria olhado para trás. Talvez a esposa não teria olhado. Mas como não sentou, não passou para a esposa, para os filhos, o que de fato iria acontecer, e a decisão que era importante tomar, que mesmo tendo alcançado tudo aquilo naquele lugar, tinha que abrir mão, porque tudo seria destruído. A esposa vira uma estátua de sal. Agora nós precisamos entender que não procrastinar traz bênçãos. Enquanto a procrastinação, ela destrói, ela enterra sonhos, o não procrastinar, ele traz bênçãos. Abraão, ele recebe a direção de entregar seu próprio filho, sacrificar seu próprio filho. Gente, é algo difícil, mas era uma direção que Deus estava dando para ele. Ele olha assim, não, então vamos lá, vamos agora, vamos subir, Isaac. Vamos subir, vamos para lá. E nós conhecemos a história, Abraão está pronto para fazer a direção que Deus deu para ele. E o fato de Abraão seguir a direção de Deus, fez com que de fato Abraão, mesmo com vários erros que cometeu na sua vida, viesse a ser chamado de pai da fé. Olha só, o título que esse cara recebe. Nós sabemos que o autor e consumador da fé é Jesus. Mas Jesus, pelo fato do que Abraão fez, falou, não, vou dar um título para esse cara legal, um título diferenciado, pai da fé. Pelas atitudes que Abraão teve. Mas Abraão lá atrás, ele tinha procrastinado numa decisão antes. Porque Deus tinha dado uma direção. Qual que foi a direção que Deus deu? Sai da tua terra e da tua parentela. Quem ele levou junto com ele? Sobrinho. Sobrinho não era parente? Tinha que ter deixado. Deus tinha dado uma direção. Enquanto Ló estava junto de Abraão, Abraão não prosperava, era confusão o tempo inteiro. Mas quando Abraão e Ló se separam, que Ló vai para as Campinas Verdes,
E Abraão fica com a parte seca aos olhos humanos. Dali para frente, a vida de Abraão começa a despontar. Porque é o momento em que ele fez o que Deus tinha falado para ele fazer lá atrás. Isso é interessante porque mostra que, às vezes, nós podemos até procrastinar em algo e às vezes está deixando de ser abençoado, mas quando a gente enxerga que estava procrastinando e toma a decisão correta, volta lá atrás e faz o que era para ter feito, a bênção pode vir. Não só pode, como vem. Quando nós de fato seguimos a direção do Senhor. Paulo é um outro cara que a gente pode colocar aqui, que não procrastinou. O cara está lá, está seguindo, perseguindo a igreja. Rapaz, eu vou pegar, vou prender todo mundo, me dá as cartas, pegou, estou indo. Rapaz, mas quando Jesus apareceu para Paulo, Jesus falou, Paulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Aí Jesus apresenta o plano de Deus para a vida de Paulo. É o seguinte, Paulo, não tem toda essa pompa que tu tem? Tem. Não tem toda essa autoridade que tu conseguiu? Tem. Não tem todo esse respeito dos judeus, dos saduceus, dos fariseus que tu tem? Tem tudo isso, Senhor. Pois é. Mas tu vai ter que abrir mão de tudo isso aí. Porque tu vai deixar de perseguir a igreja e vai se tornar a igreja. De perseguido vai ser perseguidor. Gente, o que me chama a atenção é que Paulo não titubeou, não. Ele prontamente se colocou à disposição de fazer o que Deus tinha direcionado. E olha o que esse cara fez. Olha como foi o ministério de Paulo. E às vezes nós procrastinamos com situações corriqueiras do dia a dia. E nós precisamos entender qual é a direção de Deus para a nossa vida. Mateus 28:19 diz que ide por todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus está nos falando para quê? Para ir para todas as nações. Agora a pergunta é, essa palavra é para cada um? Não, é para a igreja. É para o corpo de Cristo. A igreja tem que ir por todas as nações. E nós, no mínimo, nós temos que pregar o evangelho onde nós estamos. Essa é uma direção de Deus que Ele nos deu. Pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos ter essa compreensão. É claro que algumas pessoas vão ter um chamado específico. Porque quando nós olhamos, Paulo tem um chamado específico de ir para um determinado local. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 16, Paulo tem uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos a partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aqui Paulo recebeu uma direção muito clara do que ele tinha que fazer, para onde ele tinha que ir. E essas decisões, essas direções de Deus, quando são claras, são objetivas, nós temos dois caminhos. Ou a gente faz como Paulo fez, e não procrastina, e colhe as bênçãos, ou fazemos como Jonas fez, procrastina, não seguindo a direção, não fazendo o que tem que ser feito, deixando para depois, correndo de tal decisão. E a situação do dia a dia, nós precisamos entender que leva às grandes situações. Mateus 21:28 diz o seguinte, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse ao filho, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo, ele foi. E dirigindo ao segundo, falou, filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse, eu vou, Senhor. Porém, não foi. Veja só, trabalhar na vinha, no sol quente, para 2 adolescentes, irmãos, vamos pensar comigo, ele não quer não. Ele não quer não, ele não quer. Ele não quer ir capinar, ele não quer fazer limpeza no sol quente, não. O corpo dele não deseja isso.
Mas só que foi uma direção do pai. O pai deles deu a direção. Falou, vai. Beleza. Um já falou logo, não vou não. Mas ele, entendendo que tinha que fazer aquilo, porque era na direção do pai dele, ele se arrependeu e foi fazer o que tinha sido feito. O outro até disse, eu vou, está aqui, coloca o meu nome na lista, conta comigo, porque daí vier. Mas não foi, não apareceu, procrastinou, não fez o que era para ter feito, não tomou a decisão que era para ter tomado, porque a decisão não é apenas nas palavras, a decisão ela está atrelada às atitudes, às ações. Podemos até ter a decisão com os lábios. Quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou iniciar a dieta. Quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou para a academia. Quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou iniciar tal curso. Beleza, mas a questão é, quando o amanhã chega, qual é a nossa postura? Porque o que de fato muda a nossa vida não é o culto de domingo, mas é a decisão da segunda. É isso que muda, é isso que transforma. Ouvir, todos nós estamos ouvindo hoje. A pergunta é, qual decisão vamos tomar amanhã? Todos os domingos ouvimos uma palavra. Mas qual que é a decisão que tomamos na segunda-feira pela manhã? É a nossa decisão, é a nossa postura, são as nossas ações que vão determinar de fato os nossos resultados. Muitas vezes, a pessoa procrastina por uma falta de administração do tempo. Hoje é comum ouvirmos dizer, estou sem tempo. Hoje é comum ouvir dizer, se tivesse 48 horas do dia, ainda não daria para eu fazer tudo o que eu tenho para fazer. Mas nós precisamos entender que nós não fomos chamados para fazer tudo. Nós não fomos levantados para fazer tudo. Não! Deus não nos criou para sermos uma máquina que não para. Não! Mas nós precisamos entender que nós temos atitudes, nós temos obrigações a serem cumpridas, a serem exercidas. Começa com pequenas, por exemplo, organização dentro de casa. Mas podemos procrastinar. Ações no trabalho, mas podemos procrastinar. O trabalho da faculdade. Esses dias conversando com um jovem, disse que estava com uns 30 trabalhos atrasados. E eu perguntei, mas 30? O que é isso? É muito, é porque passa muito e tu não está fazendo, não? É correria, né, pastor? Ué. E os outros estão conseguindo fazer? Tem uns que estão, então alguma coisa está errada. Né? Por que alguns conseguem e outros não? As 24 horas não são as mesmas? Para todos nós? Muitas vezes é falta de administração de tempo. Esses dias eu fiz um relatório na escola, um teste, onde foram abrir o tempo de horas nas redes sociais. Se assustaram, porque disseram que o aplicativo estava errado, que ele não passava 3, 4 horas no Instagram. Estava errado, eles estavam dizendo que estava errado isso aqui. Falei, não, isso é o que você passa, é o tempo que você passa. Não tem lógica. Não, quando chega em casa, o que tu faz? Eu pego o celular. E tu vai para onde? Tu vai para o sofá, vai para uma rede, vai para uma cama? Não, vou lá para o sofá, eu deito. Mas é rapidinho. Que rapidinho, moço. As redes sociais foram criadas para você não ter vontade de largar elas. Elas foram projetadas para você amar elas. Os caras estudam somente para projetar algoritmos que vão te prender nelas, de alguma forma. Eles estudam o pensamento humano, eles estudam o comportamento humano, e eles vão vendo as reações, como se não bastasse as pessoas. Agora a IA, que é muito mais eficaz, ela estuda nós muito mais rápido. Ela só traz aquilo que queremos ouvir, ver, assistir. Você está falando de uma viagem que você quer fazer, esse celular está te ouvindo. Aí no outro dia, aparece a viagem para onde você queria ver, aparece aquilo que você queria comprar. E você fala, olha que interessante, olha só que coincidência.
né? Coincidência, eles estão nos monitorando 24 horas. Conectado no que estamos falando o tempo inteiro. Justamente para nos prender. Justamente para nos condicionar a não fazer aquilo que precisamos fazer. Toda vez que procrastina, disse Napoleão Hill, você ensina a sua mente a aceitar a estagnação. Porque procrastinar é caminhar para a estagnação. Porque nós poderíamos romper em algo, poderíamos crescer em algo, poderíamos manter a casa organizada, poderíamos manter o trabalho organizado, poderíamos aprender uma ciência, poderíamos aprender algo a mais. Mas todas as vezes que procrastinamos, nós nos tornamos pessoas que aceitam a estagnação. Você já se pegou alguma vez olhando um Instagram que tem milhares de vídeos, que traz um monte de ideias? Se você fizer isso, se você ler tantos livros e não sei o que, bababá. Aí você olha assim, gente, eu vou ler esse tanto de livro, vim aqui, eu vou ler esse livro aqui. Aí de repente, com 30 segundos já vem outro vídeo. Se você fizer isso aqui e tal, você já esquece o que tu estava ouvindo agora há pouco, o plano que tu estava fazendo de 30 segundos atrás, de ler aqueles livros para poder mudar, para poder ampliar a tua mente, teu conhecimento, já mudou. Agora tu já está olhando outra coisa. Olha só, quero fazer essa viagem. Ou seja, quando nós mergulhamos nas redes sociais, já falei sobre isso, nós condicionamos o nosso cérebro a não se concentrar. E a procrastinação, hoje, tem aumentado muito, justamente por conta disso. Planejar não é significado de procrastinação, mas não sair do planejamento, sim. Planejar é o correto. É claro que tem muita coisa que precisamos planejar. A palavra de Deus nos ensina a planejar. A palavra de Deus fala, se tu vai construir uma casa, quem é o cara que vai construir uma casa, primeiro não analisa se dá para começar e terminar. Quem é o cara que está indo para uma guerra, o rei está indo para a guerra, não vai analisar se ele dá conta de guerrear, ou se é necessário ele pedir paz agora, antes de iniciar essa guerra. Isso é planejamento. Planejar faz parte. O problema é quando planejamos e não saímos do planejamento. O problema é quando Deus dá a direção e a gente não segue o que Deus falou. O que é que Deus tem pedido para fazer e nós não estamos fazendo? Isso é muito sério. O que é que precisa ser feito hoje? O que é que precisa ser organizado hoje? Dois contrastes de dois missionários. Uma mulher estava estudando, Deus falou, ei, vai para a Argentina. Deus deu uma direção. Ela falou, Senhor, espera eu terminar o seminário. Só que aí essa mulher conheceu um jovem, se apaixonou por ele lá no seminário. Organizaram o casamento. Senhor, espera eu casar. Casaram. Só que aí, e Deus falando, vai para a Argentina, dando uma direção específica, o que Deus tinha feito para Paulo, vai para a Macedônia. Aí a mulher pegou e engravidou. Deus, espera meu filho nascer. O filho nasceu. Deus, vai para a Argentina, pregar o meu evangelho lá. Ela não foi. Esperou, falou, deixa meu filho crescer. O filho cresceu. E Deus falou com ela de novo. Vai para a Argentina. Só que o filho, que estava estudando na faculdade, conheceu uma moça e a moça engravidou. E ela disse, Deus, só espera eu ver o meu neto. E aí essa mulher foi andando pelas ruas de São Paulo. E quando ela estava caminhando, uma mulher tomada pelo Espírito Santo olhou para ela e disse, ei, várias vezes eu te dei uma direção de ir para a Argentina e tu não foste. Por conta disso, milhões de pessoas morreram por tua causa sem conhecer o evangelho. Aquela mulher então saiu atordoada, procurou o pai, procurou o filho, contou a história. O filho foi, comprou a passagem, só que quando foi levar a passagem no outro dia, ela já tinha partido, estava morta na cama. Em contrapartida, eu quero trazer um outro relato. Um missionário, Deus deu a direção para ele ir pregar o evangelho.
Me desculpe, o nome dele eu não recordo. E ele foi pregar o evangelho. Se eu não estiver enganado, são nas partes geladas, hóspedas, daquele gelo mesmo. E ele ficou lá por 7 anos pregando o evangelho. E aquele homem, aquele missionário ganhou apenas uma pessoa para Jesus, fez só um discípulo. 7 anos fazer um discípulo só, ganhar só uma pessoa para Jesus, o cara missionário. Aí ele olhou para ele mesmo e disse, se sentiu um fracasso, ele falou, como é que eu posso passar 7 anos e ganhar uma pessoa? Eu vou embora desse lugar. Eu não nasci para ser missionário, disse ele. Irmãos, o cara que ele alcançou para Jesus, posteriormente ganhou mais de 1 milhão de pessoas para o Senhor Jesus. Um sim que aquele missionário deu para Jesus. Deus disse, vai, e ele foi. E às vezes nós não compreendemos a forma que Deus trabalha. Mas Deus trabalha, Deus faz. O que Deus tem é o melhor. Mas muitas vezes estamos deixando de ver o melhor porque estamos presos na procrastinação. Às vezes são coisas simples, como eu disse, uma torneira que está pingando, uma lâmpada que está ali, queimada, e estamos protelando. Uma máquina de lavar, né, amor, que estragou. Mas foi ontem à noite, tá, gente? Amanhã eu vou. Amanhã, amor, pode ficar. Amanhã! Assim você espera, né? A máquina não te queimou, gente. Mas como é que eu vou. Eu até tentei arrumar, mas os meus conhecimentos não davam. Até onde eu sabia ir, que era correia e tal, eu fui. Podia ser um negócio entupido, até olhei. Não consegui, vou ter que chamar um técnico. Mas não é o que eu decido com os lábios, é o que eu decido com a atitude. Porque se amanhã eu não correr atrás para resolver a questão dessa máquina, eu procrastinei. E nós estamos vivendo um momento que estamos sendo condicionados a procrastinar. Estamos sendo ensinados a procrastinar. De forma sorrateira. O diabo ele tem conseguido levar a procrastinação para dentro da igreja. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não somos procrastinadores. Nós somos pessoas que de fato tomam a decisão que tem que ser tomada, faz o que tem que ser feito. Ah, pastor, tem coisas que eu não fiz, então faça. Deus tem falado com muitas pessoas aqui para pedir perdão, mas por conta de às vezes a sensação de vergonha, ou às vezes não querer dar o braço a torcer, ou às vezes vir com aquela questão de falar, não foi eu que o magoei, ele tinha que me pedir perdão. Você não tem que pedir perdão. Sabe o que tem que pedir? Porque quando nós pedimos perdão, o maior beneficiário é quem? Nós mesmos. Mas, mesmo sabendo que gera problemas, que pode gerar morte espiritual, procrastinamos em pedir perdão. Pessoas que às vezes estão procrastinando com a própria saúde, sabe que tem que mudar os hábitos, sabe que tem que diminuir a gordura, sabe que tem que diminuir os refrigerantes. Isso dá trabalho, não dá, pastor? Coca-Cola. Não é fácil. Não é fácil. Sabe que tem que largar o doce. Não é fácil. Eu falo do doce. A minha esposa briga comigo. Tem que parar com doce. Meu pai é diabético. Minha irmã é diabética. E o médico já falou, tu tem que parar, não pode. Aí cadê o Fabiano? Está por aí hoje? Aí o Fabiano pega e me dá um doce. A culpa é do Fabiano? Não, gente, é minha que come o doce. Porque eu estou lá, sabendo que não posso, e quase orando. Deus, toca no coração do Fabiano para me dar aquele doce para ele saber que não foi eu que fui atrás do doce, pai. Gente. Procrastinação em tomar a decisão correta tem matado muitas pessoas emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Mas nós somos uma igreja que vamos viver a verdade do Senhor. Já vivemos ela e vamos viver cada vez mais de forma profunda.
Deus deu uma promessa para Israel, que Israel seria o seu povo, e nós somos a Israel de Deus. E olhando para isso, nós vemos o cuidado que Deus tem com a Israel natural. Lembro-me daquela guerra de 1967, onde os países árabes falaram, vamos destruir Israel. E Israel, em 6 dias, ele simplesmente arrebenta, desbaratina todo o exército árabe. E Israel, que estava bem pequenininho, porque ela é pequena, né, mas era bem menor, naqueles 6 dias, ela amplificou o seu território, através daquela batalha que teve, porque Deus guardou Israel. Se Deus guarda Israel natural, imagine a Israel de Deus, da qual nós fazemos parte. Eu te convido a igreja para ficar de pé, em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos para o que Deus tem nos direcionado, que nós possamos fazer aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos. Glória a Deus pela vida dos líderes de célula, glória a Deus pela supervisão de vocês, os supervisores, que tanto têm cuidado das células, né, que têm trabalhado para não procrastinar, têm trabalhado para darem o seu melhor nas células. É justamente por isso que estamos aqui firmes e fortes para a honra e glória do Senhor. Temos projetos de crescer, mas glória a Deus porque não estamos parados, né? Sempre estamos focados em como vamos alcançar mais vidas para Jesus, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa direção faz parte, ela é nossa, Deus enviou para nós, para que nós possamos contribuir com isso. Glória a Deus, porque você que faz parte de uma célula, tem contribuído de forma eficaz, de forma firme, dizendo, ei, líder, estou aqui, conta comigo. Se você não faz parte de uma célula, igreja, não perca tempo, procure uma célula rápido, não fique de fora. Vamos juntos, não procrastina na decisão de fazer parte de uma célula, não procrastina de jeito nenhum. Nós vimos aqui como foi lindo o culto de ontem à noite. Eu vi pelas redes sociais, pelos vídeos. Ontem eu não pude estar presente, eu não estava bem, esses dias eu não estou bem, de saúde, mas, sabe, eu fiquei muito feliz pelo que eu vi, muito feliz mesmo. Para quem não sabe, os cultos da Unity, né, estão sendo organizados aí abaixo de Deus, com a liderança do Leonan e da Sâmia, e como tem sido bênção. Sabe, nós temos visto os líderes dessa igreja se colocando à disposição. Cada um tem suas lutas, tem suas batalhas, cada um tem os seus problemas familiares e particulares, mas não tem deixado de olhar para o que Deus tem pedido. Deus tem dado a direção, ei, cuida daqueles que eu enviei para você, e você tem cuidado, continue cuidando. Olha, se em alguma área da tua vida tu estás procrastinando, se estiver, mude a direção, tome a decisão que tem que tomar, muda a tua história, muda, porque o que Deus tem para nós é muito grande. Procrastinar é atraso, deixar de fazer o que tem que ser feito é atraso, é engano de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, veio para dar vida, e vida em abundância. Aleluia!